Olá, tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui da Mackenzie. Mas de mais nada, se inscreve no canal. Se estiver precisando de aula de reforço em física e matemática online, pode entrar em contato comigo. Peço que você tente fazer a questão antes de assistir a resolução. E se você achar que pode continuar sozinho, tente, pause o vídeo e tente. Tudo bem? Vamos começar então. Mackenzie. Quando duas crianças de pesos diferentes brincam numa gangorra, para se obter o equilíbrio com a prancha na horizontal, a criança leve deve ficar mais do ponto de apoio do que a criança pesada. Isso é necessário para que se tenha o mesmo dos respectivos pesos. Sendo a prancha homogênea de seção transversal constante, as expressões que preenchem corretamente e ordenadamente as da coisa anteriores são. Tá. Vamos analisar aqui então. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas crianças aqui, só que uma é mais leve que a outra e está em, em cima de uma gangorra e a gangorra está em ponto de equilíbrio aqui. Ok. Uma é mais leve que a outra, então as duas elas fazem uma certa força sobre a gangorra, certo? Chamar de F2, F1. E você tem o eixo aqui, ó, de rotação aqui no centro. Então, as duas fazem um certo torque nessa gangorra. Mas, então aqui eu tenho o torque da 1 e o torque da 2. Torque da 1 e o torque da 2. Se ela está em equilíbrio, significa que os dois torques são iguais, né? Mas torque a gente pode definir como força vezes a distância da onde essa força é aplicada em relação ao eixo, que é a linha de ação. Significa o quê? Torque de 1 vai ser a força que 1 faz vezes a distância de 1 até o eixo, que é igual ao torque de 2, que é a força de 2 vezes a distância até o eixo. Ok? Só que essa força é a força peso das crianças. E a força peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. Logo eu vou substituir aqui, eu vou ter que a força peso de 1 vai ser a massa de 1 vezes G vezes D1 tem que ser igual a massa de 2 vezes G vezes D2, ok? Aqui eu tenho G dos dois lados, posso cortar. Aqui eu posso criar uma relação aqui, ó, MD1 D1, M2 D2, e eu posso, por exemplo, vou dividir, jogar o M para lá, M2 para lá, vai ficar M1 sobre M2, jogar o D1 para lá, D2 sobre D1. Eu tenho essa relação aqui. A questão fala que a criança leve deve ficar mais. Olha só, se eu diminuo esse cara aqui, o M1, por exemplo, se M1 é menor que M2, se a massa da criança leve é menor que M2, esse cara aqui dá um valor vamos dizer assim, dá um valor que é menor que zero, que é menor que zero. Dá um valor pequeno, vamos dizer assim. Se isso aqui dá um valor pequeno, menor que zero, isso aqui também tem que dar um valor menor que zero. Mas para isso aqui dar um valor menor que zero, D1 tem que ser maior que D2. Ó, vou recapitular aqui. A massa de 1, eu vou considerar esse aqui 1 como se fosse a criança leve. Ela é menor que a massa de 2. Então, se eu tenho um número dividido por um maior, eu vou ter um número menor que zero, por exemplo, um número pequeno. Se isso é verdade, então isso aqui é um sinal de igualdade,
Isso aqui também tem que dar um número pequeno. D1 tem que ser maior que D2. Logo, a criança menor, mais leve, ela precisa ficar mais longe para ter um torque, para ter um torque equivalente à outra. Ela tem que ficar mais longe, ok? E aqui fala, isso é necessário para que se obtenha o mesmo. Aqui eu posso usar a palavra torque, que é isso que está envolvido. Ou momento de força, que é a mesma coisa. Logo, a resposta correta é a letra E, ok? Porque também, se você pensar aqui, ó, torque é a força vezes a distância. Se a massa é pequena, a força vai ser pequena. Então, para manter o mesmo torque, eu preciso aumentar a distância da, da pessoa mais leve. Bom, tudo bem, pessoal? Acho que é isso. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Valeu!